Fala aí, Thiago aqui, tudo bom com vocês? Galera, vocês estão no canal sobre minha arte gráfica e promos. Já tem um tempo que eu não estou postando vídeo aqui. Quero pedir desculpas, a vida tá uma correria. E hoje eu estou trazendo aí mais um, mais um conteúdo aí, né, para vocês ganharem dinheiro, fazendo serviços digitais em casa, tá? Como eu sempre digo, tenha um celular, tenha um computador, é o principal investimento para você começar a fazer esse serviço. Nos episódios anteriores aí, nos vídeos anteriores, eu trouxe como você trabalhar com gráfica, material de divulgação para os seus clientes. Eu apresentei aí as minhas três principais revendas gráficas, e aí com isso você já consegue iniciar, sabendo trabalhar ali com arte, tendo ferramentas que te auxiliam, perdão, como Canva, e tem alguns outros sites aí na internet que você pode entregar já a arte praticamente pronta para o cliente para aprovar, entendeu? E você consegue tirar um dinheiro legal, você consegue trabalhar em casa. Muitas das vezes a dona de casa, o rapaz desempregado, consegue tirar uma graninha extra aí para poder se manter aí até conseguir algo melhor, tá? E de repente, dependendo do que você está disposto a fazer aí, pode ser a sua fonte de renda principal, tá? Hoje eu estou trazendo um outro serviço que você pode trabalhar. Como eu falei, dá para fazer vários serviços. E hoje eu estou trazendo os serviços da Receita Federal, tá? Meu objetivo aqui não é ensinar você a fazer, né, um tutorial de cada serviço, né? Como tirar a segunda via de CPF, como fazer declaração de imposto de renda, não. É mostrar o que você pode fazer, o que dá para você fazer para o seu cliente em casa, né? No seu computador, no seu celular, tá? Eu estou trazendo principalmente pelo computador. Mas esses serviços, a maioria deles está disponível pelo celular também, tá? Então, galera, hoje eu estou trazendo a Receita Federal e os principais serviços que você pode trabalhar. Você vai entrar no site da Receita Federal, né? O Brasil é um país muito burocrático, muito cheio de impostos e para você não vai faltar trabalho, né? Logicamente, você tem que deixar duas coisas bem claras para o seu cliente. Você não é contador, você não é especialista nessa área e todos os serviços que estão disponíveis no site da Receita Federal são gratuitos. Deixe isso bem claro. Até porque o governo, a mídia, faz uma campanha contra profissionais que cobram o serviço que é gratuito, mas eles não explicam que esses serviços são extremamente burocráticos, extremamente difíceis para quem não tem conhecimento, e aí você oferece o serviço, você não está, logicamente, cobrando pelo serviço, está cobrando o seu trabalho, né? O seu tempo, né? O seu conhecimento. Muitas pessoas não têm. Aí ficam aqueles profissionais divulgando para conseguir a aposentadoria de alguém. Por quê? Porque o INSS está dificultando a vida do cliente, da pessoa que pagou a vida toda e por causa de um documento faltando, não libera a aposentadoria. Logicamente que eu não estou falando um documento principal, estou falando às vezes de uma conta de luz, onde a pessoa não tem no nome dela, não aceita no nome de outra pessoa e vai criando dificuldade. E é isso que se resume o nosso trabalho. É facilitar, é tentar aproximar. Tem pessoas que não têm tempo para fazer, elas te pagam para fazer, mas você tem que deixar claro, ó, eu não sou especialista, eu não sou contador, eu não sou tributarista, eu não sou nada disso. E deixar claro que os serviços são gratuitos. Deixa sempre claro, ó, esse serviço a senhora consegue fazer gratuitamente, ou nos Correios, ou numa agência da Caixa. Eu cobro o serviço, tá? E aí, o valor, você que vai estipular. É o seu valor, é o seu tempo, é a sua hora, e você vai combinar isso com o cliente, tá? Então, estamos aqui no site da Receita Federal. Site da Receita Federal, os principais serviços que você vai fazer em casa geralmente a segunda via de CPF, é declaração de imposto de renda, alterar os dados de CPF das pessoas, né, dos clientes, tirar cartão CNPJ, ver quadro de sócios
E aí você vai ter também o acesso pelo MEI das informações do MEI do seu cliente, tá? Então vamos entrar aqui. Primeiro contato que vocês vão ter é do site da Receita Federal, é esse aqui, tá? E aí você já tem aqui embaixo, ó, você tem a carta de serviço, né? Os serviços da Receita Federal. Você tem o ECAC, que eu vou mostrar para vocês em seguida. E tem outras informações aqui. Siscomex você não vai lidar muito, isso daí é mais complicado, é burocrático, como eu falei no início do vídeo. O Brasil é extremamente burocrático e se você mexer na burocracia desse país, você acorda morto no outro dia, tá? Porque a burocracia sustenta muita gente. E, de certa forma, sustenta você também, se você for trabalhar com isso, porque tem que superar a burocracia pelo seu cliente. Então vamos lá. Principal serviço aqui, ó, meu CPF. Consulta ao CPF, né? É onde você tira ali, deixa eu mostrar aqui para você. Você vai tirar aqui, você vai entrar aqui, vai colocar o CPF da pessoa. Essa parte aqui não é a segunda via do CPF. Você vai consultar para saber se o CPF da pessoa está regular, irregular, entendeu? E baseado na informação que você prestar e aparecer, você vai mostrar para o seu cliente e vai oferecer o serviço para regularizar o CPF dele caso dê algum problema. Então aqui você tem um resultado de CPF irregular, portanto, não há nada a fazer, tá? Mas se aparecesse aqui, tem alguns status, eu não vou me lembrar agora, tá? Posso depois passar aqui para vocês, mas tem alguns status que dá para... Tem o CPF cancelado, tá? E aí, por N motivos, falecimento, algum problema na Receita Federal, tem o CPF suspenso, alguma coisa assim, tá? É porque não enviou declaração, enfim, e aí basta você regularizar isso, ok? Então, deixa eu voltar aqui. A inscrição no CPF, você pode oferecer para o cliente a inscrição no CPF, e como eu sempre falo, a inscrição no CPF, acredito que ela não seja gratuita. No site a inscrição é gratuita, mas acho que nos Correios é 7,50. Eu não sei se na agência da Caixa faz mais, mas também eu acho que era cobrado também, tá? E aí você tem o serviço de inscrição no CPF, e aí você vai preencher todos os dados aqui do seu cliente e vai emitir um CPF novo ali. Em alguns casos, a Receita Federal pede comprovação das informações, e aí ela vai disponibilizar um e-mail correspondente ao estado que você, né, de, que faça parte ali, o atendimento faça parte do estado que você está se cadastrando, com o RG e foto, né? É, eu não sei, eu não sei se aqui ele não está pedindo o RG, tá? Então provavelmente pode não ser necessário. Mas de qualquer forma, em alguns casos ele pede comprovação. Essa é a inscrição do, do CPF. E aí tem a opção aqui de atualizar o CPF. O que que é atualizar o CPF? Você vai. E aqui tá aqui, ó, tá a questão aqui, ó. Se ele está suspenso, aquilo que eu te falei, né? Alguma informação está incorreta ou há pendências de entrega. E tem aqui pendente de regularização, enfim. Não, e também serve para aqueles casos em que a pessoa casou, mudou o nome, e aí você tem que fazer a atualização e dá divergência no título de eleitor. Quando você atualiza o título de eleitor, não atualiza o CPF e vice-versa, tá? Tem que bater direitinho. Em breve eu vou trazer os serviços também da Justiça Eleitoral. Também a mesma coisa, são serviços gratuitos, mas que são um pouquinho burocráticos e digamos que o horário de atendimento deles não é o melhor do mundo e nem o atendimento deles é o melhor do mundo. Então as pessoas preferem, muitas das vezes, fazer sozinhos ou pedir alguém para fazer, tá? Então, tá aqui. Deixa eu só ver se eu consigo entrar aqui na tela. Essa é a tela para alteração de dados cadastrais, tá? É aqui que se a mulher, né, caso mudou de nome, você vai fazer a alteração aqui.
E, como eu falei para vocês, nesse caso aqui é bem provável que se peça a comprovação das informações. Se for casamento, atualização do nome de casamento, você vai mandar a certidão de casamento, você vai mandar um RG, né? O RG também, vou mostrar depois os serviços. No caso aqui do Rio de Janeiro é o Detran, a maioria dos estados é o Detran, mas em alguns estados ainda são órgãos, né, ali estaduais, né, que fazem a emissão, enfim, a alteração desses dados. E aqui você tem essa tela aqui para alteração de dados cadastrais. Então, aqui a gente está na tela de pedido de regularização, é por causa de devido ao CPF suspenso, enfim, quando o CPF está suspenso por entrega de declaração, falta de entrega de declaração, e algumas outras, quando você regulariza essas situações, ele já volta automaticamente. Mas em alguns casos não, por causa de informação incorreta, enfim. E aí você vai fazer o pedido de regularização e certamente você vai ter que enviar uma documentação que comprove a alteração que você está solicitando, tá? Você tem aqui incluir, alterar ou excluir o nome social, o usuário da Receita Federal, né, o contribuinte, ele pode incluir o nome social e ele pode fazer as devidas alterações. E o cartão do CPF, né, é o que chamam a segunda via do CPF, né? É a impressão, é o cartão do CPF. Antigamente era um cartão mesmo, né? Agora é uma impressão, um papel que sai ali para você imprimir e ter à disposição ali, tá? Esses serviços aqui eu ainda não fiz, tá? Mas provavelmente não deve ser algo muito difícil. Acredito que isso daqui deve ser para você poder receber as mensagens da Receita Federal no seu direto na sua caixa aqui, né, do Gov, e o serviço de proteção do CPF deve ser para avisar quando o CPF for consultado, alguma coisa desse tipo, né? Então, esses são os principais serviços. Então, galera, voltando aqui, aqui você tem os serviços do imposto de renda, tá? O imposto de renda você pode fazer o ano todo, tá? Só que depois de um período, por exemplo, do período estipulado pelo governo, né, geralmente é 31 de maio, né, no início ali de janeiro a 31 de maio, fevereiro. Esse ano eu acho que foi março, de março a maio. Eu não me lembro os anos anteriores, mas eu tenho a sensação de que foi um pouco menor o prazo. E você consegue também, além né, dessa declaração no prazo, você consegue fazer a fora do prazo, você consegue fazer retificação. Enfim, é um serviço que pode, né, durar aí mais do que o período estipulado ali pelo governo. Então você tem aqui, o cliente quer consultar se a declaração dele tá ok, quando é que vai cair a restituição, enfim, para emitir o boleto ali para pagamento do imposto devido, caiu na malha fina, você tem que entregar os documentos que comprovem ali a sua informação, enfim. Se você não tiver nenhuma documentação, você vai ter que retificar e enviar sem incluir aquela informação, porque a malha fina vai pegar. Tem outras situações aqui, né? Quando a Receita Federal te notifica, enfim, você tem que responder. Então, na parte dali do imposto de renda, você tem vários outros serviços, tá? Você não precisa saber tudo. O básico é você saber transmitir, saber fazer a declaração. As declarações hoje, elas vêm praticamente prontas, tá? Você só faz uma atualização ali cadastral, você confere com o seu cliente se aquelas informações estão corretas. Esse ano de 2026, as declarações, muitas vieram erradas, porque a informação que eu obtive é de que o governo se baseou, né, a declaração pré-preenchida dele, que eles disponibilizam já para o cliente, o contribuinte. Ele se baseou em informações transmitidas pelo e-social, que geralmente está incorreto, não é confiável, não é atualizado.
E, as empresas, ao emitirem a declaração de rendimentos para os seus funcionários, não batia com o que estava lá no E-Social. Então, muitas declarações e aquilo, né? A Receita Federal, ela sabe o que tu ganha, mas ela quer que você declare, né? É verdadeiro estado burocrático. E aí, o que acontece? Se você envia a informação que consta para você ali, que a empresa te deu, tem que valer o que eles colocaram. E o que eles colocaram estava incorreto. E aí é o que eu estou falando. Você aí tinha que consultar as empresas, tinha que solicitar a empresa para corrigir, enfim, foi bem difícil esse ano. No finalzinho ali, algumas empresas conseguiram acertar. Todas as declarações que eu fiz deram certo, que tinham esse problema, né? Na verdade, todas que eu fiz, graças a Deus, deu tudo certo, não teve malha fina, não teve nenhum problema para nenhum cliente meu. Mas existe essa possibilidade, né? Porque vivemos num estado burocrático e ineficiente. Então, se ele lhe ganha mais atrasando a sua vida do que te ajudando. Então, então é isso. Você tem aqui, né, para consultar o imposto de renda, né, a transmissão, se está tudo ok. E, como eu falei, o meu objetivo não é mostrar como se faz, tá? Você vai aqui. Esse daqui é uma questão à parte, né? A questão do Gov. É, a questão do Gov, eu vou. Em breve, tem outros vídeos aí na internet de como você criar uma conta ou de como você acessar o Gov. Então, você vai botar o CPF, a senha do seu cliente aqui. Toma com cuidado com isso, porque isso daí são informações, além de sensíveis, são sigilosas, tá? Para você fazer isso, você tem que ganhar a confiança do seu cliente, porque aqui é, transita muita coisa, tá? Transita cartão de vacina, transita dados de viagem, transita impostos, MEI, são muitas informações que constam no cadastro do Gov do seu cliente. Então, é algo que você tem que ter muito cuidado. Se você tem um computador, trabalha no computador, guarda essas informações. Eu guardo temporariamente. Alguns clientes eu tenho senha, porque eu não preciso ficar pedindo toda hora, porque muitos esquecem. E aí, como eu falei para vocês, vocês têm que ganhar a confiança do seu cliente. E aí que eu estava falando, se você trabalha no computador, mantenha seu computador livre de vírus, tá? Não fica entrando em site que possa trazer algum prejuízo, né, com relação a isso. Eu uso o antivírus do próprio sistema operacional, né, o Windows Defender. É o mais eficiente de todos eles. Esqueça a Avast, esqueça a VG. Esses programas de antivírus, eles pegam mais seus dados do que te ajudam a combater. Esse pem do Avast, isso daí não significa nada, tá? É muito mais eficiente o Windows Defender. Mas mais eficiente ainda é você trabalhar em sites que, eh, que sejam seguros, tá bom? Então aqui você vai, além de você, né, ter a informação sensível para entrar no cadastro cliente, as informações que você vai baixar, por exemplo, uma assinatura de documento, enfim, N situações, se você guardar no seu computador e o seu computador estiver exposto a vírus, você vai expor os dados do seu cliente. Então, tenha esse cuidado, não só do seu cliente, como seu também, tá bom? Então, aqui entrou no Gov, eu não vou continuar aqui. Então, aqui está a declaração de um cliente, tá? Eu entrei aqui, você vê aqui, ó, as últimas declarações enviadas por ele estão aqui, tudo processado. Se tivesse pendência, estaria aqui pendência, malha fina, e aí você poderia consultar aqui. Geralmente é uma informação muito genérica que eles colocam. Geralmente você vai ter que refazer a sua declaração ou corrigir a parte que eles informam ali, tá? E aí, se tiver
imposto a pagar, por exemplo, esse cliente aqui, ó, ele tem esse imposto aqui a pagar, e aí ele emitiria aqui, ó, consultar débitos, emitir da... Enfim, é, basicamente é isso, não tem muita dificuldade. Eu sugiro você, todo ano, baixar o programa da declaração do imposto de renda. Por quê? Porque uma vez que você acessa a declaração, você não precisa mais ficar fazendo login. As informações já vão estar salvas no seu computador. Você pode criar um backup, tá? No site, toda vez que você entrar, você vai ter que fazer o login no Gov e é bastante complicado, tá? Mas basicamente é isso. Com relação à consulta, é por aqui também que você vai fazer a declaração. Como eu mostrei aqui nessa página aqui, ó, você vai ter aqui outros serviços, tá? Consultar minha restituição, ele vai abrir um site que você digita o número do CPF, data de nascimento e bota o ano, aí ele vai informar o dia, né? Geralmente a Receita Federal, geralmente não, a Receita Federal divulga um calendário de restituição e aí ele vai dizer se é na próxima você tem a emitia DARF, que é naquela tela anteriormente que eu mostrei, documentos da malha fiscal. Aí você tem duas situações, tá? Ele vai pedir para você entregar o documento para você provar a informação que você colocou. Aí você vai abrir um sistema para enviar essa informação, geralmente lá pelo ECAC. É pelo ECAC, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o ECAC. Eu estou mostrando para vocês alguns serviços, tá? Eu não estou mostrando todos. O site da Receita Federal, como a gente vive num estado burocrático, são muitos. São muitos. Então, não vai faltar serviço para você. Esses três aqui, os demais serviços, a maioria deles é pelo ECAC. Então vou voltar aqui para a tela inicial da Receita. E aí aqui, o que acontece? Você, em alguns casos, ó, por exemplo, o Simples Nacional dá para você trabalhar, tá? E isso eu estou falando, logicamente, se você não for especialista. Dá para trabalhar com o Simples Nacional, dá para trabalhar com o MEI, dá para trabalhar com emissão de nota fiscal, tá? E dá para trabalhar com o Redsim, né, com relação a empresas simples e MEI, tá? Eu não sugiro que vocês trabalhem com grandes empresas, tá? Porque isso daí vai demandar muito conhecimento, muito tempo, você vai ter que se dedicar. E a ideia é você fazer serviços rápidos, tá ok? O Redsim, você consegue dar baixa numa empresa. Pelo Redsim, você consegue, né, trabalhar ali com, além do Simples, algumas outras empresas. Eu sugiro somente ficar nisso. Então, alguns serviços do Simples Nacional você consegue fazer ali pelo Redsim, tá ok? Deixa eu abrir aqui para vocês o ECAC. A tela inicial do ECAC, ecac.gov, né? Aqui no ECAC, você tem outros serviços que você pode fazer para o seu cliente ali rápido. A maioria deles está em nada consta, né, de débitos na Receita Federal. E aí aqui, ó, por exemplo, aqui você tem autorização de acesso, procurações. Daqui você cadastra uma procuração para você poder acessar dados de outras pessoas, né? Consulta o cadastro para ver se está tudo correto. E a maioria dos serviços você vai estar nessa aba aqui, ó, certidões e situação fiscal. E aí você tem a situação fiscal do seu CPF, né, para saber se está inadimplente com alguma coisa, e você tem a situação de inclusão no cadastro de inadimplente da Receita, tá? Então vamos ver aqui, ó, consulta pendências, ó, eu acabei de falar isso, ó, autenticação, ele vai pedir só para carregar, não tem necessidade de você fazer o login novamente. E aí, ó, por exemplo, esse cliente aqui, ele está com pendência, tá? E aí a gente tem que ver o CPF dele está regular, ele está com pendência na Receita Federal. Isso daqui é dívida ativa, tá? Isso aqui provavelmente é dívida ativa. Vou mostrar para vocês também. Dívida ativa, tá com imposto de renda também. Você vai ter essas informações aqui, tá? Isso tudo pelo ECAC. E aí, como eu mostrei para vocês, aí esse aqui é saber se ele está no cadastro de inadimplente, é tipo SPC e Serasa da Receita Federal, né? Complica bastante a vida da pessoa.
Aí é cobrança e fiscalização. Aqui ele provavelmente são as informações da Receita Federal para o contribuinte, né, para saber se ele tem. E aí, diante das informações, né, da cobrança, você tem aqui opções de regularizar essa situação, tá? É, Enfim. E aqui são as declarações. Aqui você tem a opção de declarar o imposto de renda, você tem a opção de, de outras informações. É porque assim, o login desse cliente ele está feito pelo CPF, mas você tem a opção aqui, ó, de alterar o perfil de acesso e colocar, por exemplo, se ele for MEI, colocar o CNPJ dele aqui e você vai ter outras opções aqui para o MEI também, tá? E aqui é dívida ativa. Esse site aqui, ele te direciona lá para o site da dívida ativa. Eu vou mandar aqui para vocês. Como eu falei para vocês, esse daqui parece um bicho de sete cabeças, mas tem dúvida? Existem vários vídeos no YouTube explicando como é que você faz. O problema é que, como a gente vive num estado burocrático, essas regras mudam do dia para a noite. E muitas das vezes o vídeo que tem lá disponível para você ver, né, e tentar te ajudar, às vezes o site já mudou, né? De um ano para o outro, é certo mudar muita coisa, tá? Aqui você vai consultar os processos, você vai abrir processo. E aí, o que eu falei para você, quando você pega um cliente que está com uma pendência na malha e ele tem o documento que prova a situação dele e a Receita pede esse documento, é aqui que você vai abrir o processo para enviar. Se você não tiver o documento, não tem como. Você vai retificar sua declaração tirando aquela informação. Não tem como. Mas se você tem, que comprove, você vai abrir um processo aqui e vai enviar para eles, tá? E aqui você faz o parcelamento da dívida do seu cliente, tanto no âmbito da Receita Federal, quanto no âmbito da dívida ativa. Enfim, é aqui que você faz. É aquilo que eu falei. Quando você faz o login pelo CNPJ do seu cliente, aqui tem outras opções também para o MEI, tá? Pronamp é, é, é um programa, né? É um programa de governo, então basicamente, você só vai lidar com clientes que tenham, trabalhem com isso, que sejam beneficiários desse programa. É, Aqui, você vai ter um pouco mais de conhecimento dos regimes de tributação, né? MEI, Simples Nacional, média, pequena, grande empresa. Aqui tem a questão da restituição. Você pode cadastrar o banco para você ou fazer o débito automático ou receber a restituição. E na aba outros aqui você faz agendamentos, enfim, você recebe informações da caixa postal. E aí, como eu disse lá na guia lá da Receita Federal, aqui você recebe as informações, você cadastra, você autoriza. Na verdade, hoje não tem mais autorização, tá? Hoje o envio de informações é eletrônico, você tem que ficar sempre atento ao ECAC e à Receita Federal para saber se você tem algum problema, tá? Como eu falei, os principais serviços serão as certidões, eh, dívida ativa, pagamento, parcelamento, enfim. E aí, como eu falei, dívida ativa, a gente vai entrar aqui na dívida ativa da União, principalmente no que tange à Receita Federal, tá? Você pode ter outras cobranças, né, de outros órgãos e que vão cair na dívida ativa da União. Parcelamento da dívida ativa da Receita Federal, da Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional, o da dívida ativa, né, de qualquer outro órgão, você faz pelo site Regularize, que é que eu vou abrir em seguida aqui. Então, estamos aqui, ó, no site do Regularize, tá? Aqui você vai fazer qualquer qualquer negociação com relação às dívidas que você tem. Por exemplo, empresários que deixaram de pagar INSS, outros impostos que não sejam da Receita Federal, tá? Enfim, com relação a dívidas trabalhistas,
qualquer tipo de dívida você vai negociar aqui, tá? Aqui você pode, aqui são todas as dívidas. E aí aqui você, como eu falei, vamos entrar aqui, ó, pelo Gov. Lembra que aquele cliente, ele estava com o nome na dívida ativa? Então, ó, vamos consultar a dívida ativa dele. Logicamente, eu vou censurar esses dados porque eu devo preservar os dados do cliente. Eu não posso expor esse cliente, tá? É, ele tem aqui, ó, uma pendência, né, nesse montante aqui. É, ela está em cobrança, mas ela não foi protestada, tá? E aí, gente, vamos lá. Enquanto está em não protestada, tá tranquilo. O problema é quando entra na justiça. E aí, essa cobrança triplica. Por quê? Porque essa é uma dívida de Receita Federal, perdão, e ela, quando entra em cobrança, né, judicial, ela vai te empurrar as taxas do processo. Tudo vai cair no seu colo. E não é barato, não. Então, tenta convencer o seu cliente para ele não ter problema. Por enquanto, assim, tá tranquilo, mas pode piorar muito, tá? É, Esse cliente provavelmente está devendo MEI, tá? Que é o Simples Nacional ou MEI, né? Então é isso, tá? Aqui você vai poder negociar essa dívida do seu cliente, tá? E aí você tem as opções aqui, é só você seguir o passo a passo. No caso dele aqui é Simples Nacional, então você pode selecionar a dívida aqui, simular, selecionar aqui. Aquilo que eu te falei, é autoexplicativo, tá? E aí você pode parcelar essa dívida dele em 4 vezes de 300 e pouco, que eu acho que é o valor mínimo da parcela, tá? Esse valor vai ficar sem juros e caso você atrase, vai ser cobrado os juros, né, do atraso. Então é isso, você tem essas ferramentas disponíveis, tá? Isso eu estou tratando no âmbito da Receita Federal. Eu vou trazer aqui conteúdos, né, do INSS, dá para você pedir aposentadoria para o seu cliente, dá para você dar entrada em auxílio maternidade, auxílio doença, enfim, uma infinidade de serviços que provavelmente são pessoas que não têm conhecimento, às vezes não têm tempo, e às vezes o INSS dificulta a vida dessas pessoas, tá? Porque eu já tive uma experiência na família que o esposo da minha mãe, né, meu padrasto, ele pagou o INSS a vida toda, desde moleque, e quando ela foi receber a pensão dele, criaram uma dificuldade imensa, imensa, imensa. Tivemos que correr atrás de documentos na Caixa Econômica, enfim, uma infinidade de coisas para liberar um salário mínimo para a viúva, né? A minha mãe. Ele tinha um filho com ela e foi difícil. Minha mãe era analfabeta, ainda foi mais burocrático ainda. Vocês imaginam a situação. O site, a ferramenta, né, a ferramenta, né, do site, ela é importante para superar essas burocracias, mas nem todo mundo consegue lidar com isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Se vocês querem que eu faça um tutorial de cada serviço, eu vou tentar, não prometo, eu vou tentar, mas existem vídeos disponíveis aí na internet que você pode ver, tá? É aquilo que eu falei, todo mês, toda hora muda, é, esses processos mudam a toda hora, então pode ser que você não encontre algo atualizado, e mesmo que eu faça também pode cair nessa situação. Então espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha. Mostra para aquele seu amigo lá ou aquela sua amiga que está precisando trabalhar. Ela tem certo conhecimento, tá difícil encontrar algo na área dela, isso daí pode ajudar. É só ter boa divulgação, trabalhar a confiança do seu cliente,
né? E ter responsabilidade com dados pessoais. Você sabe que hoje a lei ela é rígida com relação a dados pessoais, então é importantíssimo que você tenha essa consciência. Dados pessoais são coisas valiosas, né? Para aquele que trabalha bem, né, com responsabilidade, e para aquele que trabalha mal, né, querendo fazer algo ruim. Então, tenha essa noção, tá? E sempre deixar claro para o seu cliente, são serviços gratuitos que o senhor mesmo pode fazer. Eu estou cobrando aqui o meu tempo, a minha disponibilidade, tá? Mas o senhor pode ficar à vontade para fazer lá, tá? Agora, se você começou um serviço para o seu cliente, deixe claro para ele, ó, se o senhor começar o serviço com a gente, o senhor vai ter que terminar. Porque muitas das vezes o que acontece é o seguinte: o cliente começa o serviço, falta uma etapa do processo, porque muitas das vezes você vai ter que trabalhar com ele, aí ele desiste de você e vai completar a etapa sozinho, e aí ele não te paga pelo seu serviço. O ideal é ter um sinal, o ideal é ter uma relação de confiança com o seu cliente, para que você também não perca o seu tempo, tá bom? Então é isso. Um grande abraço, tá? E até a próxima. Tchau.